Hoje, no trabalho de portfólio sobre levantamento de trilhas ou caminhos históricos da cidade, vamos falar sobre a Avenida Eduardo Ribeiro. A Avenida Eduardo Ribeiro é um dos logradouros mais importantes do município de Manaus, a capital do estado do Amazonas. Está localizada no centro histórico. Seu nome é em homenagem a Eduardo Ribeiro, ex-governador do Amazonas e principal idealizador da avenida. Com 118 anos desde a criação, é um logradouro centenário, considerado um dos principais centros financeiros da capital. Tornou-se uma referência comercial, cultural, econômica e viária da cidade de Manaus, onde se instalaram os principais armazéns de venda de produtos finos, prédios históricos, hotéis, restaurantes, praças, bares, a sede da Radiodifusora do Amazonas, cinema, bancos e etc. Por lá circulavam charretes, bondes elétricos, automóveis e ônibus. A nata da sociedade manauara fazia daquele logradouro um lugar da moda. Diariamente circulavam pessoas de todas as partes da capital e região metropolitana, até mesmo turistas, atraídos pelo intenso comércio e pelo aspecto cultural do lugar. No início da avenida e também da caminhada, podemos encontrar o Porto de Manaus. Considerado o maior porto flutuante do mundo, atende aos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e áreas do norte do Mato Grosso. Foi projetado por ingleses, inaugurado em 1907, quando a cidade vivia o auge do ciclo da borracha. Atualmente, é administrado pelo governo do estado do Amazonas. Seguindo adiante, encontramos a Catedral Metropolitana. Inaugurada em 1877, a catedral remonta à antiga capela de 1695, construída pelos missionários carmelitas. A fachada divide-se em dois andares, com poucos elementos ornamentais, sendo os 6 sinos importados da Europa e instalados em 1875. Ao lado da catedral, podemos avistar o relógio municipal. De estilo neoclássico e engrenagem importada da Suíça, o monumento faz parte do programa de embelezamento da cidade do ex-prefeito José Francisco de Araújo Lima em meados do século XX. Nas mesmas proximidades, encontramos o obelisco em homenagem à cidade de Manaus, também conhecido como Monumento da Cidade de Manaus, construído em 1948 em homenagem ao primeiro centenário da elevação de Vila da Barra do Rio Negro à categoria de cidade. No meio da caminhada, a avenida concentra atualmente prédios comerciais e históricos, como lojas das principais redes varejistas, como Marisa, Bemol, C&A, Riachuelo, Carrefour, Supermercado DB, além de dezenas de lojas regionais. No alto da avenida podemos apreciar o Largo do São Sebastião, que é um dos pontos turísticos mais badalados da capital amazonense. Bares, museus, casarões antigos e apresentações artísticas são as principais atrações do local, que compreende toda a área do entorno da Praça do São Sebastião. Bem ao lado podemos avistar o Teatro Amazonas, um dos principais e importantes teatros do Brasil, e o principal cartão postal da cidade de Manaus, inaugurado em 1896 para atender ao desejo da elite amazonense da época, que idealizava a cidade à altura dos grandes centros culturais. É amplamente considerado como um dos mais belos teatros do mundo. Finalizando o trajeto da Avenida Eduardo Ribeiro e também da caminhada, podemos apreciar o Palácio da Justiça, edifício histórico brasileiro inaugurado em 1900. É um dos principais exemplares da arquitetura clássica do período áureo da borracha. Foi tombado como patrimônio histórico e artístico do Amazonas em 1980. E os nomes dados às salas que os compõem homenageiam personalidades ligadas à sua implantação e ao poder judiciário do estado do Amazonas. A distância total da caminhada é de 1 km e o percurso todo é de ruas de paralelepípedo. Assim, a avenida pode ser percorrida com roupas leves, já que é de nível bem suave. Em Manaus também faz muito calor, então não deve se esquecer do protetor solar e de uma garrafinha com água. Todo esse percurso pode ser encontrado no Google Maps facilmente.